se eu posso pintar, você também pode. Olha só, gente, eu queria falar algo que é muito importante para todos vocês, para que vocês compreendam que a arte ela é feita para todos. E por que vocês acham que se eu também posso pintar, vocês também podem? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente limitada. Limitada em vários modos. Limitadas tanto no modo de conseguir desenhar, que no começo da minha caminhada eu sempre tive muita limitação em conseguir me expressar. Eu sabia o quanto o desenho era importante, mas eu sempre me travava muito na simetria, no equilíbrio, em conseguir trabalhar a expressão nos meus desenhos. E mais do que isso, eu me sentia muito pouco criativa e não conseguia ter inspirações, e isso me tornava uma pessoa muito incapaz. Mas eu sempre tive muita vontade de me expressar na arte, sempre de alguma maneira ela me brilhava os olhos, era algo que me chamava atenção. Eu gostava da arte, mas me sentia muito limitada. Então limitação, gente, é só para vocês saberem que eu acho que faz parte de praticamente todo mundo. E na pintura, eu sempre tentei correr atrás dela porque de alguma maneira eu queria me sentir capaz. É como se fosse uma conquista, né? Você fazer algo é como se você estivesse acreditando em si mesmo. E isso me chamava atenção em tentar fazer alguma coisa e me sentir capaz. E o que me fez avançar nessa caminhada, gente? Esse é o ponto-chave, talvez, que a gente não compreenda. O que faz de uma pessoa avançar e do que faz uma pessoa permanecer com muita vontade. Aqui representa o compromisso. Compromisso é algo muito sério. É algo que, se você quer fazer arte, você tem que, de alguma maneira, ter um compromisso. Compromisso tem a ver com você entrar e descobrir um pouco além, tentar entrar de cabeça, tentar compreender como que é essa jornada de arte, o que vem a ser arte, o que vem a ser toda essa história da arte, essa caminhada. E aqui, gente, o que me fez avançar foi o compromisso. Essa palavra aqui, gente, ela é muito forte. E posso te dizer que hoje em dia, se alguém resolver assumir um compromisso, vai avançar em tudo na vida. Porque eu acho que o mundo de hoje, as pessoas quer mais não ter compromisso com nada. E não tendo compromisso com nada, a gente nada faz. E a partir do momento que a gente assume um compromisso, é onde a gente avança. Em qualquer área da nossa vida, quando a gente assume um compromisso, é onde a gente avança. E foi o meu diferencial aqui na minha jornada de caminhada com a arte. Assumir um compromisso. Se eu quero fazer arte, eu tenho que estudar arte. Eu tenho que entender por quê. Por quê? A descoberta. Por que algumas obras e alguns artistas se tornaram tão grandiosos? Por que algumas obras elas são tão bonitas e as pessoas não valorizam tanto? E por que tem outras que ficam tão grandiosas e viram inspiração em museus que elas se tornam tão eternizadas? Eu posso te dizer, gente, que aí que mora toda essa jornada de compromisso. Muita gente às vezes entra em museu sem muito compreender sobre arte e entra com aquele olhar muito externo, querendo apenas dizer se acha feio ou bonito, e atrás de muitas obras bonitas e grandiosas existe uma aliança muito grande aí dos artistas com compromisso em relação à história da arte, em relação à história da vida. E nessa caminhada eu pude perceber que pra gente fazer arte, a gente tem que sim aprender sobre arte. Né? Como nossa vida, se a gente viver ela assim, sem ter um pouco de essa questão de algumas obediências, algumas regrinhas, a gente nada faz sobre a vida. E a arte é assim também. A gente às vezes pede tanta liberdade que nada sabe fazer com ela. E a arte, para você compreender aonde você quer chegar com ela, você tem que compreender um pouquinho qual é a finalidade dela aí na nossa vida. Então ali foi uma grande descoberta aí pra minha vida, tá? Pra gente saber aí também por que alguns artistas conseguiram se tornar tão grandiosos. E nessa descoberta, o que eu pude perceber? Que nada é por acaso. Tudo para ser grandioso, ele de alguma maneira foi transformado. A jornada desses grandes artistas foi feita através de eles assumir um compromisso com o tempo dele, que vivendo aqui com o período, né, o chamado estilo. Eles assumiram o estilo do momento, né? Então, um estilo. E um estilo que representa algo que quer ser registrado, né? Então, assim, ele não usou dos seus talentos para nada fazer.
Ele aproveitou os talentos e fez dali uma história para nos ajudar a compreender a vida e saber viver. Então, um artista que se faz compromissado em saber fazer história é um artista que acaba se tornando grandioso. E ele não começa essa jornada buscando ser grandioso. Ele começa essa jornada buscando um pouco sobre si mesmo e fazendo tua parte de semear. Porque o grandioso tem muito a ver com compromisso com verdade, com algo que consiga de alguma forma se eternizar, não pelas nossas forças, mas pela força do mundo, pela força do grande historiador aqui do mundo, né? Porque assim, se existe uma coisa que me bloqueava ali no começo, é a minha limitação em relação à criatividade. Eu me senti um pouquinho que não era criativa, até eu perceber que criativa mesmo, eu sou criatura, eu não sou criador, né? Então, se eu aprender a enxergar, muita coisa eu vou fazer, unindo essas forças de uma força que te ajuda a fazer algo, né? Com a minha arte autêntica, porque nós somos seres muito autênticos. Então, se a gente não busca querer ser o centro e unir forças, é aí que se torna aí uma grande força inspiradora consagrada. E o consagrado tem tudo a ver com isso, tá, gente? Arte consagrada, arte que se registra por uma consagração de eternidade que não cabe a nós querer fazer que ela seja eternizada. A história, a vida, de alguma maneira, coloca ela como eternizada para que ela ajude, para que ela seja inspiração para outras pessoas. E olha só, diante de todas essas descobertas, que arte, por mais que é muito gostoso, não é brincadeira, é coisa séria. Arte é coisa séria, né? E o legal é que é leve, é gostoso. Mas ela tem muita... a gente precisa de alguma forma respeitá-la muito, porque ela tem a ver com a nossa vida, né? E é algo tão bonito, e é algo que a gente assina. Então a gente tem que saber muito sobre o que a gente está querendo passar. E ela diz muito sobre nós mesmos, nossas buscas e os nossos propósitos. Diante de todas essas inspirações que eu fui tendo na minha jornada, de perceber o quanto a arte era importante, eu fui me deparando que o meu caminho era ensinar arte. Então eu não comecei a minha vida trabalhando em ensinar arte, eu comecei como arquiteta, fiz faculdade de arquitetura. Na faculdade de arquitetura eu acho que foi ali que me engajou muito a querer descobrir um pouco sobre a arte dos consagrados. Isso foi muito importante. Trabalhei algum tempo com arquitetura, mas eu não aguentei, eu fui para o caminho de alguma forma do que eu gosto muito, que é o coração. Porque a arte, para mim, a arquitetura sempre estava muito voltado à arte. E dentro dessa matéria, História da Arte, na faculdade, que ali nasceu a grande ideia. Ali nasceu a grande ideia, que eu nunca tinha visto, mas eu sempre sentia muita falta. De uma escola, de um lugar, já que eu não tinha esse lugar para aprender, mas seria importante no mundo um lugar onde ensinasse arte, para a pessoa descobrir sobre estilos de arte. E estilos, gente, tem a ver com períodos. Cada período o artista se comporta de uma maneira, tá? Até ao ponto da gente achar a sua técnica autêntica. Só que para achar a sua técnica autêntica vai todo um caminho. Porque a sua arte autêntica, a sua técnica, tem a ver com o seu despojar. O você aceitar ser quem você é. Não aceitar ser quem você quer ser. Né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa, você não, eu quero aquilo porque eu acho bonito aquilo. Só que você vai percebendo que aquilo te chicoteia, não é você não se enxerga naquilo lá. E é muito libertador quando a gente começa a enxergar e gostar de si mesmo, né? Começa a perceber que às vezes as suas limitações são as suas qualidades, faz parte do seu estilo, fazer daquele defeito uma arte autêntica, daquele tortinho que você acha que ele é tão feio, é algo muito pessoal teu, que sempre traduz alguma coisa sobre si mesmo. Isso tem a ver com humildade, tem a ver que o grande, ele se faz pequeno de quando a gente deixa a nossa arte muito transparente. Então, essa transparência, essa união com a verdade, essa aliança de compromisso que as pessoas hoje estão tentando lutar contra, mas está fazendo toda a diferença para que a gente consiga se sentir mais preenchido, é onde a gente consegue aí trabalhar um caminho com artes mais profundas, que faz toda a diferença, e ela com isso consegue ter muito mais valor. E olha só, gente, que interessante. Valor está aliado a valor, ela é uma carga de valor, mas em primeiro lugar, o valor não está aliado a valor, que às vezes as pessoas já pensam numa obra e já estão pensando, será que ela vai ter valor? Valor de dinheiro. Primeiro ela tem que ter valor de moral.
de compromisso. O primeiro valor que uma grande obra tem que ter é de compromisso com a história, com o seu momento. Para depois você pode ter certeza que ela vai ter todo o valor do mundo aí, que ela se torna incomparável, porque ela faz parte aí de uma página importantíssima para ser explicada, para ser compreendida, para nos ajudar a caminhar, porque a nossa vida é difícil se a gente não tivesse as histórias, os pintores explicando o que acontece em cada momento, a gente ia pouco compreender sobre a nossa existência. E feito isso, gente, foi onde eu comecei a trabalhar a escola de arte aí, que hoje eu apresento para vocês, que ela tem todo esse propósito, tem esse propósito de levar essa arte que ela vai além de querer te ensinar a desenhar e pintar. Ela tem esse legado de te ensinar o caminho também, te ensinar o caminho de achar a tua arte autêntica, de fazer a sua história, de ter esse legado, de você assumir um compromisso e fazer algo aqui bonito para deixar aqui pra gente, para você não ser uma pessoa despercebida, para ser uma pessoa grandiosa e que consiga ajudar o próximo. Uma grande obra, uma grande pintura, sempre tem o compromisso em compartilhar. E é por isso que eu tô aqui com vocês, porque se eu aprendi tudo isso tão grandioso, eu tenho muita necessidade de estar compartilhando tudo isso com vocês.